Muito bom dia a todos vocês. Hoje vamos iniciar nossa leitura e comentários sobre o capítulo 2 da Bhagavad Gita, que é um dos capítulos que certamente é um dos mais importantes, até porque todo o resumo do Bhagavad Gita a gente encontra no capítulo 2. Então, só para refrescar a nossa memória, o capítulo 1 termina com Arjuna naquela situação de muito sofrimento, né? A gente pode até dizer que ele chegou no fundo do poço, mas a ideia é que nesse mundo, quem não tem que enfrentar obstáculos, né? Parece que as dificuldades são uma marca registrada desse mundo e todo mundo tem que, pelo menos em certas fases da sua vida, travar algumas batalhas internas, alguns mais, outros menos, mas como a própria Bhagavad Gita declara, as facilidades, as dificuldades, o momento de felicidade, de tristeza, ou mesmo o calor e o frio, tudo isso são como as estações do ano, né? Elas vêm, depois vão embora e a gente tem que enfrentá-las, tem que saber enfrentá-las. Então, assim como Arjuna tinha diante dele o grande desafio de lutar na batalha de Kurukshetra, todos nós também temos nossa batalha de Kurukshetra pessoal, né? Claro que os desafios de Arjuna diante do confronto com parentes e amigos numa guerra, tudo isso é muito forte, é incomparável, ninguém tem que passar por isso. Mas é algo tão assim difícil de entender que muitos tradutores e comentadores da Bhagavad Gita preferem dizer que a batalha de Kurukshetra é meramente simbólica, né? O que o nosso mestre espiritual não concordava. Srila Prabhupada ele foi enfático em dizer que a batalha definitivamente foi um fato histórico, mas ao mesmo tempo ele não negava que a situação de Arjuna também simboliza a nossa situação, né? Que devido aos apegos, aos condicionamentos, a gente também não consegue ver as coisas como elas são e a gente tem dificuldade de se posicionar, não que seja uma regra, mas em certas circunstâncias, até nossos amigos e alguns parentes, mesmo que inconscientemente, acabam agindo como espécies de inimigos, né? Isso é visto quando uma pessoa, por exemplo, quando ela recebe um chamado espiritual muito forte, aí instintivamente ela decide fazer alguns ajustes na sua vida pessoal, por exemplo, se tornar vegetariana, evitar bebida, seguir alguns princípios, né? Deixar algumas coisas que ela entende que coisas que são prejudiciais à sua vida espiritual. Aí nesse momento, infelizmente, alguns ditos amigos começam a estranhar essa pessoa, passam a fazer de tudo para que ela continue com seus maus hábitos, né? E a gente vê que nesse momento, muitas vezes uma pessoa ela acaba sacrificando seu avanço espiritual devido ao sentimentalismo, ao apego aos ditos amigos e não consegue se posicionar como gostaria. Então é uma batalha mesmo, né? É aquela coisa de diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E é difícil você romper com relacionamentos devido aos apegos. Então não acho errado trazer a história de Arjuna para o nosso contexto e fazer alguns paralelos entre a nossa vida e a dele, né? Mas ao mesmo tempo, embora essa batalha continue acontecendo internamente em todos nós, a gente tem que entender que essa batalha realmente é um fato histórico, aconteceu há 5.000 anos e uma coisa não anula a outra, né? Então, como falávamos, Arjuna estava num momento de muita dificuldade, e como a gente vai ver no verso 7 do capítulo 2, ele se entrega a Cristo, e foi exatamente por isso que a Bhagavad Gita foi falada. Então, o que a gente deve admitir é que não apenas Arjuna, mas nesse mundo todos nós acabamos nos confrontando com problemas e ansiedades típicas da existência material, porque a existência material ela é temporária, ou seja, a existência material ela está sempre ameaçada pela não existência. Então, como a alma ela é eterna, ou seja, como nós somos eternos, a ideia de sermos destinados à não existência, isso soa totalmente estranho para a alma, não é? É incompatível. De qualquer modo, de um jeito ou de outro, a gente está
está nessa condição temporária, que o termo técnico é asat. Sat significa eterno ou real, e Asat é o antônimo de Sat, significa aquilo que não existe, aquilo que não é eterno. O exemplo de Arjuna foi que ele mais à frente fez várias indagações filosóficas importantes. Isso mostra que ele era uma pessoa de primeira classe, né? Porque dentre muitos indivíduos que sofrem nesse mundo, são raros aqueles que realmente começam a questionar de uma forma profunda quem realmente eu sou, porque eu tenho que viver aprisionado dentro de um corpo, porque eu tenho que experimentar tanto sofrimento e assim por diante. Na verdade, a gente não pode considerar uma pessoa com inteligência de primeira classe se ela não chega a esse ponto de indagar sobre os porquês da vida, sobre as causas do seu sofrimento. Então, uma pessoa de primeira classe é aquela que está buscando soluções profundas e definitivas para os problemas que a existência material apresenta, e antes disso a gente não pode considerar um ser humano de primeira classe, né? Se ele não tiver essa capacidade de questionamento mais profundo. E Prabhupada mesmo explicou que a própria criação desse mundo material, ela tem como finalidade fazer com que as almas corporificadas se desiludam, e essa desilusão é positiva, né? Porque faz com que a gente comece a indagar de forma relevante qual o significado profundo dessa vida. É interessante lembrar que a escritura védica mais elevada, ou pelo menos mais filosófica, é o Vedanta Sutra, né? E o Vedanta Sutra começa exatamente com as seguintes palavras: Atato Brahma Jigyasa, que significa que agora, na forma humana de vida, chegou o momento de indagarmos sobre Brahman. Brahman pode significar tanto o espírito, a alma individual, quanto a alma suprema ou Deus. Temos que indagar sobre a alma, o eu verdadeiro, e sobre Deus. Em outras palavras, a vida humana começa com esse tipo de indagação, né? Quando o indivíduo desperta na mente dele essas indagações, aí ele pode ser chamado de um verdadeiro ser humano progressivo. E por isso que uma vida sem busca espiritual, sem interesse por saber sobre o eu verdadeiro, sobre Deus, podemos dizer que até certo ponto ela é considerada uma vida fracassada, ou no mínimo uma vida incompleta e em vão, né? Então, quanto mais alguém pergunta por que existe sofrimento nesse mundo, de onde ele veio, para onde ele vai depois que ele abandonar o corpo, quanto mais ele questiona, mais ele, podemos dizer que vai ser um estudante qualificado para entender a Bhagavad Gita, né? Arjuna era esse tipo de estudante, né? Além disso, como a gente vai ver na frente, ele teve um respeito muito profundo e uma confiança também muito profunda em Krishna. Isso é muito importante também. Na verdade, Krishna, ele advém a esse mundo para responder essas perguntas, né? E assim ele restabelece que o verdadeiro propósito da vida humana é a autorrealização espiritual. E como dissemos, são poucos os seres humanos que despertam interesse profundo e genuíno por essas questões. De qualquer modo, se uma pessoa procura compreender sua verdadeira natureza espiritual, aí ela vai apreciar e muito, né, esse grande livro de conhecimento, a Bhagavad Gita. Então, Arjuna é um eterno companheiro de Krishna. Ele foi colocado em ignorância só para perguntar, para buscar essas soluções dos problemas enfrentados por ele, e tudo não passa então de um arranjo cósmico para Krishna poder explicar a ciência da autorrealização e assim beneficiar as futuras gerações. E a Bhagavad Gita é esse livro, né, que é perfeito para as pessoas que querem aprender a agir de acordo com os mais elevados princípios espirituais e tornar a sua vida plenamente auspiciosa. Então vamos ler 3 versos aqui do capítulo 2. Sanjaya disse: vendo Arjuna cheio de compaixão, sua mente deprimida, seus olhos rasos d'água, Madhusudana Krishna disse as seguintes palavras: meu querido Arjuna, como foi que estas impurezas desenvolveram-se em ti?
elas não condizem com um homem que conhece o valor da vida. Elas não conduzem aos planetas superiores, mas à infâmia. Ó filho de Pritha, não cedas a esta impotência degradante. Isto não te fica bem. Abandona essa mesquinha fraqueza de coração e levanta-te, ó castigador dos inimigos. Então acabamos de ler 3 versos que foram falados por Sanjaya, que é o secretário do cego Dhritarashtra, e desses 3, o 2º e o 3º verso foram falados diretamente por Krishna. É a primeira vez que Krishna está se manifestando aqui na Bhagavad Gita. Agora, no texto original em sânscrito, antes de Krishna começar a falar, Sanjaya, que narrou o Bhagavad Gita, se dirigiu a ele como Bhagavan, Shri Bhagavan Uvacha, ou seja, a palavra Bhagavan é uma palavra muito significativa. Na verdade, Bhagavan é uma combinação de 2 palavras, Bhaga e Van. Bhaga significa opulência e Van significa aquele que possui. Srila Prabhupada citava um verso do Vishnu Purana muito interessante, um verso que define especificamente o significado da palavra Bhagavan. O verso diz: Ashvaryasya samagrasya virasya yashasa shriyaha gyana vairagyo yoschaiva sanam Bhaga Itirana, né? A tradução desse verso é que Bhagavan possui total Sanam Bhaga, total e absoluta soberania. O verso define 6 características de Bhagavan. Primeiro, Ashvarya significa opulência. Ele é pleno de opulência, também ele é pleno de vira, poder, ele é pleno de Shri, abundância, ele é pleno de Vairagya, desapego, pleno de Yasha, fama, e de Gyana, conhecimento. Então imagine, né? Pleno de opulência, de poder, de abundância, de desapego, de fama, de conhecimento. E a conclusão é que quem consegue reunir todas essas qualidades ou virtudes na sua totalidade só pode ser a pessoa suprema, né? Não é apenas Sanjaya que se dirige a Krishna como Bhagavan, como Supremo, mas a gente vai ver que o próprio Krishna vai se revelar como tal em todas as páginas da Bhagavad Gita. Na verdade, né, Bhagavan, ele é Anantavira, ele é ilimitadamente poderoso. Todo esse cosmos é uma manifestação e uma prova do seu Shakti, né, do seu poder. Então é isso, Bhagavan é a meta suprema e última da vida. No capítulo 15 explica aquele que deve ser conhecido por todos, aquele que possui infinita magnitude, é a fonte de todos os recursos, né, de toda a abundância, como a gente disse, de toda a riqueza, de toda, por exemplo, toda a água dos oceanos, todo o ar que nós respiramos, tudo vem dele. Todos os seres vivos foram originados dele, o sol, enfim, tudo, né? Então Krishna é também aquele que nenhuma lei pode se impor a ele, né? Ele é o legislador supremo, o somatório e a causa de todas as leis que regem esse cosmos, né? Então é uma ilusão muito grande achar que algum ser humano pode criar leis nesse mundo, né? Com a nossa inteligência, tudo bem, nós somos capazes de usar essas leis que já estão presentes na manifestação. Por exemplo, um ser humano pode se tornar um engenheiro, um biólogo, um químico, né? Eles vão descobrir leis muito interessantes, muito profundas, mas não vão criá-las, né? Eles podem se valer dessas leis, mas não têm o poder de criá-las ou alterá-las. Eles podem usá-las, mas nunca vão poder modificá-las. Eles podem até equacioná-las, mas não vão poder transformá-las, né? Em outras palavras, Bhagavan é aquele que tem o controle absoluto de tudo. E esse Bhagavan, Krishna, desceu à Terra há 5.000 anos e falou a Bhagavad Gita. E a gente acabou de ler que ele reagiu energicamente com Arjuna, considerando que a condição aflitiva de Arjuna era desnecessária, né?
Krishna se referiu a Arjuna como um ariano no verso original, que é uma pessoa que recebeu um treinamento espiritual. Por isso Arjuna não podia se entregar a sentimentos mundanos. Foi por isso que Krishna ficou surpreso, indagou: o que está acontecendo com você, Arjuna? Como essas impurezas se desenvolveram em você, que é uma pessoa que conhece a meta da vida. Então, tentando trazer isso para o nosso contexto, que a gente pode aprender. Uma boa reflexão é a gente entender que os nossos desejos pessoais, quando eles são prejudicados, nossa mente fica fora do controle, né? E ela começa a fazer de tudo para nos desviar do Dharma ou do dever. Foi o que aconteceu exatamente com Arjuna. Ele deu argumentos interessantes e sensatos, mas segundo Prabhupada, no fundo, ele estava simplesmente inventando desculpas esfarrapadas para esconder seu medo, seus apegos materiais, né? Então Arjuna teve um branco, um apagão na consciência, mas quem nunca, né? Mesmo uma pessoa que tenha conhecimento, que seja erudita, ela tem momentos de apagão. Isso acontece inclusive com semideuses. Tem histórias famosas de apagões de Indra, o deus do céu, até de Brahma, até do poderoso Shiva. De qualquer modo, dependendo da situação, né, a que nós nos submetemos, há momentos que realmente a gente esquece da nossa identidade espiritual eterna e acaba agindo sob a influência do apego ao eu material, e é tudo ligado a esse corpo, e esse apego faz que a nossa mente comece a raciocinar materialmente, e aí nossos conceitos de eu e meu são incrementados, né? E Arjuna, no caso dele, o temor não fazia sentido, porque Krishna estava do lado dele, né? Ele não podia abandonar o Dharma. Então essa ideia de não violência que ele apresentou era falsa, ela era uma forma de disfarçar, na verdade, o seu medo, né? Então, como a gente vai ver nos próximos versos, Arjuna se sentiu incapacitado de resolver seus próprios problemas, e aí ele não hesitou e pediu ajuda a seu amigo, o Sr. Krishna, e seu exemplo perfeito, Hare Krishna.